2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, as medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar. Como temos pontuado aqui, se você está sintonizando pela primeira vez, entendemos aqui a qualidade de vida e bem-estar sabendo quem a gente é, né? De onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui. Né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Então, cada um de nós tem um potencial genético, emocional, mental, espiritual e etc., que deve ser dedicado à humanidade como um todo e também os defeitos, né, que obviamente têm que ser transformados, corrigidos com calma, não devem ser combatidos diretamente. O mal nunca se deve combater diretamente, e sim ser transformado. Isso é uma coisa um tanto quanto difícil para ser entendido pelas mentes normais, sobretudo pelas mentes científicas, né? Que acham que tem que colocar tudo dentro de estatísticas, números, desenhos e gráficos, e a saúde não é assim, o homem não é assim, o universo não é assim. Admiramos a ciência, admiramos as estatísticas, admiramos todo esse conhecimento científico, mas a humanidade, o cosmos, o universo e as pessoas precedem tudo isso. Nesse próximo final de semana teremos mais um módulo do curso de pós-graduação em Biofísica e Quântica em Biorressonância Aplicada, do qual eu sou um aluno. Até essa biorressonância aplicada eu também estou achando que eles estão um tanto quanto aplicado. Tenho estudado sim, tenho feito levantamentos de casos, a gente está registrando até do ponto de vista científico, né? Estamos pegando exames de sangue, estamos fazendo as avaliações para comprovar até na prática os efeitos dos produtos quânticos, dos produtos de biorressonância, que realmente têm efeitos maravilhosos. Na semana passada eu recebi a Viviane Akiyama, aqui, uma mãe que tem um filho com TDAH e com abuso de Ritalina. A escola não queria que recebesse por conta de não estivesse com a cartela de Ritalina, como se uma droga psicotrópica devia ser uma decisão escolar. E foi muito interessante porque ela chegou a levar um menino, o filho dela, o Felipe, com 12 anos no consultório, e a gente começou apenas um trabalho de desintoxicação, junto com uma sessão de acupuntura, e até então os efeitos colaterais de um ticket muito importante que ele apresentava, 60% em uma semana, 10 dias, 60% reduzidos, né? Realmente é um fator importante. Acabou voltando um pouco, precisamos repetir a dose de acupuntura e continuar com o trabalho de desintoxicação, mas de qualquer maneira já é um dado bastante animador. Pois bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu quero agradecer, já tem muita gente curtindo aqui o nosso programa. Eu quero convidar você que queira participar. Entra no Facebook, joaocarlosbaldan.com, www.facebook.com / João Carlos Baldan, meu nome. Vocês vão entrar na minha página, João Carlos Baldan, Acupuntura e Ortobiomolecular, e vocês podem participar diretamente encaminhando perguntas ao apresentador e, sobretudo, ao nosso entrevistado, que hoje nós temos o prazer de receber nosso amigo, nosso colega, que já deu várias entrevistas aqui, é um sucesso de audiência, as entrevistas dele sempre dão muito ibope, muita audiência no nosso programa, que para nós é uma gratidão muito intensa. Dr. Naif Tadeu é médico, cirurgião plástico, tem várias formações, mas além da cirurgia plástica também é nutrólogo. Muito boa tarde, Dr. Naif, seja muito bem-vindo mais uma vez. A casa, já sabe que a casa é sua, ele já chega, a casa é dele, né? Que ele já chega, já conhece o pessoal da técnica, o pessoal do suíter, o pessoal da recepção, já chega chegando, né, Dr. Naif? Sim, sim. Sou muito bem recebido aqui. É um prazer. E todos são muito queridos. São todos... É um grande prazer estar aqui novamente, falando de nutrologia novamente, e sobre esse nutriente tão importante
que vai se falar hoje, que é o iodo. É o iodo. E ainda, né, a chamada que eu acabei fazendo aqui no Facebook, diz o seguinte: ainda que falemos muito, há ainda hoje uma iodofobia por parte de alguns médicos. O que o pessoal escreve para mim, que nós tivemos alguns programas aqui sobre o Lugol, sobre o iodo, o que escrevem que os médicos, não, mas não pode, isso queima a tireoide, porque não sei o quê. Então, primeiro, uma das primeiras coisas que a gente tem que esclarecer ao internauta, né, que o iodo que é recomendado é o iodo inorgânico. Portanto, não é o iodo que se utiliza aí para técnicas terapêuticas, né, doutor Naif? Embora a compra basicamente possa ser livre, ninguém está recomendando que alguém faça autorreposição de iodo, ou seja, reposição por conta própria. Quem prescreve iodo sabe o que está prescrevendo, né? E é de se louvar a preocupação desses colegas que te procuram, né? Pelo seguinte: se essa prescrição for feita por quem não é um conhecedor de iodo, ou se for comprar iodo por conta própria, o paciente pode estar comprando o iodo errado. O radioativo ele não vai, porque são três: o radioativo, o orgânico do contraste e o inorgânico do Lugol, né? Para tornar isso prático e mais inteligível. Isso pode gerar o uso, por exemplo, de iodo orgânico, que é nocivo. Isso, muitas vezes o profissional está preocupado porque ele sabe, ele conhece iodo e sabe que o iodo radioativo destrói os órgãos iodo dependentes. Isso é uma coisa que precisa ser vista de uma forma bem genérica, bem ampla no corpo humano, porque a gente tende a associar iodo à tireoide. Então, mas você consegue hoje, doutor Naif, comprar o iodo radioativo em farmácia? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, entendeu? Mas muitas vezes na cabeça do médico, né, e que está preocupado com o seu paciente, ele faz uma outra especialidade, né, que não conhece o nutriente. E hoje a medicina está muito segmentada, né? Então, na preocupação, ele fala, olha, cuidado com o iodo, veja o que você está tomando, checa com o seu médico, entendeu? Quer dizer, o iodo radioativo e inclusive o iodo orgânico faz mal também. O iodo orgânico, né? Que deve ser muito mais livre, eu não sei como é que se compra as coisas. Não, o iodo orgânico sim. Mas imagino que o inorgânico não seja difícil, né? E o iodo precisa ser orgânico, e nessa suplementação, porque é um nutriente, então isso não é uma medicação, isso é uma suplementação, isso é uma coisa que em doses de suplemento pode ser prescrito por nutricionista. Não precisa ser médico para fazer prescrição de Lugol. Um terapeuta, uma nutricionista, ela pode prescrever na dose de nutriente, na dose de suplemento. Quando você passa para doses mais altas, ele deixa de ser um suplemento e passa a ser um nutracêutico. Aí sim é que deveria se fazer essa diferença, talvez por não saber nem qual é o limite de um e de outro, nem se faça, e aí sim necessitaria realmente de uma prescrição médica. Mas ninguém está aqui recomendando você sair, comprar Lugol na farmácia e tomar. Ninguém está dizendo isso. O que a gente fala do iodo é o seguinte: nós moramos num país carente de iodo. Assim como de magnésio também. Magnésio porque o solo não é reposto. O iodo, nós não temos essa quantidade. Se você pegar um pescador de jangada que passa o dia no mar, tomando sol, com vitamina D altíssima dele, mais de 100 a vitamina D de um pescador que toma sol o dia inteiro, e não tem toxicidade nenhuma, ele não toma vitamina D. Esse pescador, ele come peixe fresco que ele pescou no parcel, que acabou de comer alga. Esse peixe está com uma dose alta de iodo, que ele assa na própria jangada. Por quê? Porque ele acabou de comer alga e a alga concentra 20.000 vezes o iodo da água do mar. 20.000? 20.000 vezes a alga concentra. O peixe acabou de se alimentar com aquela alga riquíssima em iodo, tem uma quantidade de iodo grande, o pescador, até por necessidade, come aquele peixe todo dia, então ele é um bem-aventurado que tem níveis excelentes de iodo. Ali tem uma vida praticamente boa, porque está vendo o horizonte, está na... Depois, se tiver a oportunidade, a gente vai falar dos órgãos iodo-dependentes, mas a pele é um órgão iodo-dependente. Então, ele tem a pele suprida de iodo.
Ele não usa filtro solar, toma sol o dia inteiro. Você não vai achar um pescador de jangada que passa 7, 8, 10, 11 horas tomando sol, né, sem proteção, com câncer de pele. Isso é outro dado também para pensar. Outro dado para pensar e importante, né? Com outros assuntos que não é o nosso assunto de hoje. Mas já que está falando do pescador, já vamos colocar aqui. Só ele já mostra 4 coisas que a gente às vezes pensa de uma forma um pouco equivocada. Né? A preocupação é óbvia, tem que ter, né? Com tudo, inclusive com suplemento, inclusive com vitaminas, né? Porque existem vitaminas que uma hipervitaminose pode dar problema. O iodo, ele é eliminado pela urina. E quanto mais iodo está saindo na urina, não significa que você tem excesso de iodo. O iodo, ele não serve só de suplemento para 8 órgãos. O iodo, ele também é um limpador de coisas que indesejáveis no corpo. Metais tóxicos. Metais tóxicos o iodo tira. O iodo, em quantidades já nutracêuticas, já em doses mais altas, o iodo limpa os outros halogenados que ocupavam o lugar dele, porque são mais fortes que ele. Na tabela periódica dos elementos químicos, se você for olhar os halógenos, você vai ver que eles estão classificados do peso molecular mais baixo para o mais alto. Então, o mais baixo, o mais leve, é o flúor. O segundo é o cloro, o terceiro é o bromo, o quarto é o iodo. E nós temos o ástato, que é em quinto lugar, que não interessa, porque como é mais pesado, ele não faz atrapalha, né? Ele não atrapalha, ele é mais lento que o iodo, ele é menos valente que o iodo. O iodo domina o ástato, mas é dominado pelo flúor, pelo cloro e pelo bromo. Daí o temor dessa água com cloro e flúor, né? Daí o temor da pasta de dente com flúor e das aplicações de flúor. Que hoje em dia, praticamente, a grande maioria dos dentistas que fazem odontologia biológica já baniram isso do seu cardápio, do dia a dia do consultório. Né? Eu quero agradecer aqui a presença já da Adília Leles, da Lilian Ipaves, Marlúcia Azevedo, Tânia Fácil, Marlene Driguetti, Ellen Fernandes, Patrícia Yamaguchi, Carla Rangel Avelar, Érica Valverde, Rosimeire França, entre outras pessoas, né? Carla Rangel Avelar é lá de Portugal, viu, doutor Neff? Nosso programa, felizmente, está com audiência crescente, embora seja um assunto de saúde, parece que assunto meio chato, mas na verdade a gente está cada vez mais conquistando mais espaço e as pessoas, eu repito, podem participar por intermédio da página www.facebook.com/João Carlos Baldan, que é o meu nome. As pessoas podem, já tem 9 pessoas alcançadas curtindo aqui e podem encaminhar as suas perguntas, dúvidas e sugestões. Outra crença, né, das pessoas mais leigas na área da saúde acham, né, que o iodo está necessariamente ligado ao hipotiroidismo e por conta disso também ligada à tireoide exclusivamente. E pelo que a gente sabe, pelo que o senhor nos informou, né, doutor Neff, não é bem assim. Existem muitos outros órgãos iodo-dependentes e a tireoide ocupa dentro dessa faixa de consumo um dos menores índices, é isso mesmo? Sim, apenas 3,3%, 3,5% do iodo do corpo é utilizado pela tireoide. Os outros 96,5% são utilizados pelos outros órgãos iodo-dependentes, que utilizam muito mais iodo que a tireoide. A pele chega a utilizar 20%, as mamas utilizam um percentual alto. A mama é responsável pela grande diferença epidemiológica de incidência de bócio na infância e na juventude. Numa zona endêmica de bócio, e bócio é causado por deficiência de iodo, isso é consenso. Tanto que coloca uma pitadinha de iodo ínfima naquele cloreto de sódio que a gente usa feito sal, né? Coloca uma pitada de iodo, ele chama iodado por isso. Ele tem iodeto de potássio, porque a tireoide absorve o iodo na forma de iodeto. Então ele regride o bócio. Ele é uma dose suficiente para regredir o bócio, muito longe de dar suporte para a tireoide e muito menos para todos os outros órgãos que consomem 34 vezes mais que a tireoide iodo. O sal de cozinha, desculpe, deixa eu só fazer um parênteses. O sal de cozinha é indicado para pessoas... Ele tem iodo.
Ele tem O iodo, na iodeto. forma de iodeto de Iodeto de potássio, potássio. que é correto ter, não estou mandando ninguém comer esse sal, né? Esse sal Uhum. é veneno. Sim. Mas ele é colocado, já que esse veneno ficou institucionalizado, aproveitaram o sal para colocar o iodo. E é colocado na forma de iodeto e isso diminuiu muito a incidência de bócio nas zonas endêmicas. Mas a diferença que eu queria falar sobre a infância e a juventude é que se você pega uma zona endêmica, a incidência de bócio ela é igual entre meninos e meninas. O mesmo número de meninos, mesmo percento, 50% em meninos e 50% em meninas. Uhum. Quando você passa a fazer essa averiguação, por exemplo, numa faixa de 16 anos, 10, 11 vezes mais meninas desenvolvem hipotiroidismo a partir daquilo. Por quê? Porque a mama cresceu. E A mama cresceu? A mama é um órgão iodo dependente. Então, aquele iodo que já é pobre, essa é uma demonstração de pobreza de iodo, aquele iodo que já é pobre no corpo, só da mama crescer desenvolve hipotiroidismo. Agora imagine o seguinte, se o crescimento de uma mama consegue perturbar a quantidade de iodo de uma glândula que só consome 3,5% do iodo corporal, você imagina quanto isso prejudica a pele, quanto isso prejudica o útero, os ovários, a própria tireoide, né? Tanto que nela se diagnostica o hipotiroidismo. Prejudica o estômago, prejudica o esôfago, prejudica as glândulas salivares e prejudica a próstata nos homens. É isso que eu ia perguntar, exatamente isso, doutor Naif. Quer dizer, se mexe com o órgão feminino, órgão sexual feminino, o útero, um deles, obviamente, mexeria também com o equivalente no homem em relação à próstata? Na próstata, sim. Prostatite A próstata é iodo dependente. A prostatite poderia vir de uma carência de iodo? A inflamação da próstata já seria, ela fica mais suscetível a qualquer tipo de doença. Uhum. Na juventude, a testosterona é um grande protetor prostático, ao contrário, que essa é outra confusão que se faz. Então, como a testosterona é alta, você tem uma carência de iodo na próstata, Menor. Ela fica menos aparente, porque a progesterona é total. O adolescente está derramando progesterona pela tampa. Então, isso já dá essa proteção. Testosterona. Testosterona. A testosterona é produzida pelo organismo e a bioidêntica, lógico que é igual, são grandes protetores prostáticos. Inclusive, evita crescimento de próstata. A próstata só cresce depois que a testosterona baixa ou que por outras razões, e com o envelhecimento isso acontece, a testosterona se transforma mais em estradiol. O estradiol é péssimo para a próstata, entendeu? O estradiol, não a testosterona. Quem não sabe administrar a testosterona, ela vira estradiol, quando você dá testosterona, ela piora a próstata. Então, um trabalho científico feito por quem não sabe administrar a testosterona, né? E trabalho científico se baseia normalmente em uma única variável, e você nunca pode dar só testosterona, ela tem que ser acompanhada de um anti-aromatase, entendeu? De um anti-5-alfa-redutase, que são enzimas que transformam ela em coisas que a gente não quer, né? E aí sim ela leva a culpa, mas é por erro de administração. Com relação a essa presença do iodo, ele é importante, porque você trata não só insuficiência tiroidiana não primária, você trata também problemas uterinos, você trata cisto de ovário, você trata cisto de mama, você trata todas essas coisas repondo iodo. Às vezes, quando já está instalada, se é para evitar a doença, você dá em dosagens de suplementares. São menores. São menores, né? Que é aquela dosagem que qualquer profissional da saúde prescreve. Ou você já tem que entrar numa dose já terapêutica, né? Aí ele deixa de ser, ele é um nutracêutico, ou seja, é um nutriente como remédio, entre aspas. Mas com já ação de remédio, ele Sim. já tem que curar, né? A gente vê na prática, a gente que usa Lugol há muitos anos, a gente vê na prática a regressão de miomas, a regressão de cistos tiroidianos, a regressão de fibrose, doença fibrocística da mama, isso regride. Eu tenho um paciente, Dr. Naif, que incrível que pareça,
Inclusive, tivemos oportunidade de falar junto com o Dr. Carter e tal. Ele está com um bócio bastante proeminente nos dois lados do pescoço, um bem proeminente, o outro também um pouco mais endurecido. A gente tem ministrado Lugol, sim, e eu tenho feito inclusive acupuntura no local, abaixa muito, regride muito, ele se torna menos denso na mesma hora, tem dias que aumenta um pouco. Eu falei para ele, enquanto ele estiver nesse movimento de endurecer, amolecer, endurecer, amolecer, ele está se movendo. Isso é uma coisa importante até para buscar uma dissolução com o tempo. Ele está tomando Lugol, sim. TSH, T3, T4, absolutamente normais. Isso se sabe desde 2010, teve o primeiro trabalho publicado, tirando essa importância do TSH, né? Que se ele não tiver elevado, o paciente não teria hipotiroidismo. E se ele estiver elevado, ele obrigatoriamente estaria em hiper. Eu te dou exemplo de situações diversas que isso não é verdade, né? Por isso que se torna deficiente a nossa abordagem quando nós nos prendemos apenas a TSH e T4 livre. O T4 nem hormônio tiroidiano ele é um pró-hormônio. O hormônio tiroidiano é o T3. Que vai virar T4. Não, o T4 vira T3. O T4 é o pré-hormônio e vira T3, que é quem vai atuar nas células do corpo inteiro. Inteiro. Muito bem. O T3 precisa ter o receptor dele livre. Se ele está ocupado com algum metal tóxico, aí a vantagem do iodo. Aí o iodo vai lá, tira esse metal tóxico. Esse T3 é mais aproveitado, ele sai do sangue. Ele vai para onde eu quero, que é a célula. Falta T3 no sangue, que é uma referência para o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, mas que não é quem dá a sensação de vida do paciente. O paciente passa a se sentir muito melhor, mas o TSH dele sobe. Aí você pode chegar a duas conclusões. Uma conclusão inteligente, que é uma conclusão de que está faltando T3, apesar de você ter facilitado a entrada do T3 na célula. Se você não entende esse mecanismo, existe um raciocínio que parece lógico, mas não é verdadeiro, de que esse iodo estaria atacando a tireoide e por ela estar pior, o TSH subiu. Esse raciocínio é que nós não podemos ter, porque isso é totalmente errado. Está errado isso? Errado. Só para esclarecer o nosso teleinternauta, o TSH é o hormônio estimulante para que a tireoide produza o T3, né? T4. O T4. Ele é dado pelo hipotálamo, o hipotálamo é que dá um estímulo para... Através do TRH. O TRH, o hipotálamo manda o TRH, ele vai na hipófise, a hipófise libera o TSH e o TSH estimula a tireoide a trabalhar. Isso. Então, quando o TSH está alto, o que se supõe, e com uma certa coerência, é que a tireoide está precisando trabalhar mais. Que muitas vezes ela não consegue trabalhar mais. Outro motivo que às vezes o TSH não sobe é que a própria hipófise já tem um pan-hipopituitarismo, porque nós não podemos raciocinar que a tireoide envelhece e a hipófise tem 17 anos a vida inteira. Ela envelhece junto. Então, se uma perde a capacidade, muitas vezes a outra perde junto. Então, isso também deixou de ser parâmetro. Tá? E uma outra coisa, você pode ter T3 no cérebro, que é uma coisa que pouca gente sabe, porque pouca gente lê a fundo sobre isso, e pode não ter T3 no corpo. Então você tem toda a sintomatologia do hipotiroidismo, mas no seu cérebro existe T3. Existe? Existe. Por quê? O cérebro faz ele próprio, ele pegou para ele a premissa de preparar o seu próprio T3. Então, a deiodinase, que fica dentro do cérebro, ela recebe T4. A barreira hematolicórica, antigamente chamada de hematoencefálica, ela não deixa passar T4. Desculpa, ela não deixa passar T3. Só passa T4. E o T4 que passa para o cérebro, ele mesmo transforma lá no cérebro em T3. Por isso, você pode ter deiodinase, que é a 2 no cérebro, e a 1 e a 3 em deficiência no corpo, que é um outro motivo, e você não ter
T3 no corpo, porque ela não fez a transformação. Essa baixa de T3 no corpo faz com que o T4, que é para se transformar em T3, tenha mais possibilidade de se transformar em T3 reverso, que é um hormônio anti-atividade, é um hormônio antimetabólico. Que dá sono, que deixa dá a pessoa sono, prostrada. é o que o urso desenvolve, que passa lá meses sem comer e quietão lá, com meio batimento por ano. Então, se você está parecendo um urso, só querendo dormir e hibernar, Às vezes é falta de T3. Às vezes é falta de T3. Ou T3. Nos Estados Unidos é prescrito o T4 sempre junto com o T3. Inclusive tem na farmácia, né? Eu não lembro o nome agora, mas tem na farmácia um medicamento, Citomel. Lembrei, chama Citomel. Ele tem a partir de 5 microgramas nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é sempre prescrito o T4 com o T3, porque a tireoide fabrica nessa proporção. Ela fabrica proporcionalmente. A proporção correta. Ela faz um pouco de T3. Ela faz um pouco de T3, mas a grande quantidade, o T3 ele é fugaz, ele dura muito pouco tempo, a meia-vida dele é curta, e a do T4 é longa. Então ela prefere fazer mais T4 para durante o dia a deiodinase 1, 2 e 3 transformar esse T4 em T3 no corpo. Eu vou pedir para o Marcelo colocar o meu computador aí no ar, porque eu quero falar agora nesse momento da linha Organos. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, volta aqui um pouquinho, Marcelo, por gentileza. Esse aqui é o produto da Organos, esse aqui é o mental, que é para o cérebro, como o Dr. Naif estava falando, mas tem também para o tireoide, que é para a tireoide especificamente. Pode voltar para o computador, por gentileza, Marcelo? Linha Organos, então, é a modulação energética para órgãos e sistemas. O que é esta linha? São produtos, 23 produtos, criteriosamente selecionados com o objetivo de atender necessidades básicas do organismo. Essa linha Organos é uma composição frequencial de essências da natureza. Opa, quando vai tudo de uma vez aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Linha Organos é uma composição frequencial de essência da natureza que visa ativar e harmonizar o sinergismo quântico do órgão e do respectivo sistema. A linha Organos é uma composição frequencial da essência da natureza, ativa e harmoniza, como eu disse, o sinergismo quântico. De acordo com a medicina antroposófica, na natureza, a energia que compõe uma célula ou tecido no nosso organismo também compõe um vegetal ou mineral. E tem sua consonância harmônica com notas e timbres musicais, bem como cores, tons e decompostos de luz solar para reproduzir tal sinergismos, os produtos que compõem esta linha, de modo que ative a matriz energética de cada órgão ou sistema. Os efeitos e a interação dos componentes foram devidamente testados através da biorressonância em síntese. A linha Organos tem como objetivo estabelecer a homeostase energética dos órgãos e sistemas. Tem o momento 1 e o momento 2, normalmente se recomenda 10 segundos após o consumo de um e de outro, e o tempo de consolidação do tratamento varia de 6 a 24 meses. Pode voltar, deixa eu mostrar aqui todos os produtos. O mental Q é esse aqui, do lado direito do seu monitor, é o último de cima. Como eu disse, é ligada ao cérebro e à mente. E há também o tireoide, aqui, órgão, o sistema da tireoide. Na segunda linha é o penúltimo aqui, tireoide, que é especificamente para tireoide. Pode voltar aqui, Marcelo. Esses produtos, eles têm a informação, a frequência do órgão saudável. Então, se ele tiver hipo ou hipo, esse produto realmente ele vai indicar como se fosse uma afinação de um instrumento para saber como esse órgão deve funcionar. Então, ele realmente é indicado e pode ajudar nos casos de hiper e de hipotiroidismo. A Nadiele Kleber, doutor Naif, pergunta: boa tarde, Baldan, boa tarde, doutor Naif. Qual exame pode detalhar o tipo de disfunção da tireoide, se o problema é T3 ou T4? Você tem que fazer a dosagem dos hormônios livres, né? É muito pouco confiável isso. Você está falando enquanto exame de sangue, né? Isso. Mas uma dosagem de TSH, porque se o TSH estiver elevado, ele tem importância, mas se ele estiver baixo, ele não tem. O que se observa, para você equilibrar uma tireoide, o TSH fica muito abaixo
do desejado naquela tabela estatística. Aquela tabela que tem ali do lado é uma tabela de normalidade. Normal é um conceito estatístico, não é um conceito de saúde. Então não me adianta eu ter um paciente normal que tem sono à tarde, que não quer levantar da cama ainda. Melhorou, mas não resolveu o problema dele. Ele apenas teve uma melhora e depois caiu de novo. Por quê? Porque ele está transformando o T4 agora em T3 reverso. Foi aumentado o T4 dele e esse T4 vira mais T3 reverso. A dosagem do T3 reverso é importante, do T3 livre. Se você me dissesse 2 exames para fazer, eu só quero fazer 2. O convênio proíbe fazer muito exame, né? Eu preciso fazer só 2 exames. Eu lhe diria, faça T3 livre, T3 reverso e anti-TPO, para verificar se existe uma doença autoimune, se existe uma tiroidite de Hashimoto. Em último caso, tira o anti-TPO. Está muito restrito o pedido de exame, porque a gente sabe que existe isso em alguns tipos de convênios menores, né? Os grandes convênios não tem nada disso, mas existem convênios menores que têm esse problema de exame, tem que trocar o exame, tem que ir lá outro assinar, outro carimbar, é um problema isso. Quando isso acontece, os 2 essenciais seriam T3 reverso, porque se tem T3 reverso elevado, é sinal que está havendo transformação de T4 e T3 reverso. Ele não nasce de outra coisa. A tireoide não produz T3 reverso, ela produz T3. Então isso já nos dá a certeza de que tem carência de T3. Essa é uma das coisas. Ou tem carência da deiodinase. Pode ser uma Hashimoto também? Sim, que é porque o organismo, numa ingestão de glúten, numa ingestão de caseína do leite, numa ingestão de uma carne queimada, superpassada, esse organismo fez um anticorpo contra uma proteína e desconfiou que a proteína da tireoide era parecida com aquela e resolveu atacar. Isso é uma doença autoimune. Mas ele não ataca assim à toa por castigo divino. Ele ataca porque antes você fez alguma coisa que não deveria, você colocou alguma coisa estranha no seu corpo, glúten, entendeu? Quando se fala do glúten, acham que é mudismo. Isso não é mudismo. Isso só vai piorar. Porque, inclusive, a concentração de glúten aumenta. Ela parece que de 10 anos para cá aumentou 400%, se eu não me engano, é uma coisa absurda. Né? Ou de 20 anos, tem um aumento brutal. Por isso que é muito fácil fazer a liga do trigo hoje. E fora a caseína do leite, que aqueceu 2 vezes, fez bipasteurização. Às vezes você ainda ferve o leite em casa. Tem gente que ferve o leite para tomar ele quente. Né? Frio já é ruim, então quente você imagina. E ou queima a carne. Aquela borda que fica pretinha da carne, aquela reação, chama reação de Maillard, ela é altamente cancerígena. E além de cancerígena, ela destrói a proteína, ela degrada. Então aquela proteína da carne que o corpo sabia o que era se você comesse crua ou mal passada, quando você come muito queimada, o corpo já mudou a proteína e ele já desconfia. Ele pensa que é uma coisa estranha, faz um anticorpo contra ela. E esse anticorpo, uma hora dessa, vai se enganar e vai atacar um órgão seu, porque é muito parecido. Muito parecido, né? Eu quero lembrar o teleinternauta que a nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, voltou, está normal, já está funcionando com os produtos que a gente recomenda aqui, os produtos da NIL, os produtos da Quantum Bio. Da Quantum Bio não, mas os produtos da NIL sim. Tem produtos lá, inclusive novos, que a gente está lançando, tem muita coisa bacana ali acontecendo. Um dos produtos legais para tireoide é esse aqui também da Quantum Bio, GHLE+. Tem um texto aqui que eu peço permissão para o nosso entrevistado, que eu quero dar uma olhada, que é um texto bastante interessante que fala deste produto aqui. Ele é especialmente, é um produto, primeiro, dedicado, é um produto quântico, antes de mais nada. Não estou conseguindo abrir esse texto aqui agora, vamos eu vou abrir sim um segundo só. São soluções especiais, higienicamente preparadas, porque é um produto quântico, em laboratórios especiais e tem um sinergismo quântico. O GHL Plus atua sinergeticamente nesse eixo que eu havia falado, do hipotálamo e hipófise, ativando todas as funções hormonais e contém especificamente o ioquântico do lítio, que é associado ao efeito ativador da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, sendo indicado para os seguintes casos: disfunção da tireoide,
melhora o metabolismo orgânico, problemas emocionais, modula fatores de ansiedade e depressão, hipertensão ou hipotensão, ajuda no controle também de obesidade ou magreza, objetivando o equilíbrio, problemas de osteoporose, também coadjuvante no tratamento de distúrbios sexuais, ativador sinergético do hipotálamo em ambos os sexos. Eu utilizo muito esse produto aqui para tratar depressão, viu, doutor Nanf? Junto com, obviamente, a acupuntura, que é a gente utiliza a acupuntura nos casos de tireoide, tanto na hipo e da hiper, em pontos locais do pavilhão auricular. O pavilhão auricular é um microsistema, assim como a mão, como a sola do pé, como o crânio, né? A craniopuntura, a quiropuntura dos coreanos, a córeo, chamado córeo também. E a gente também trabalha em pontos do estômago locais, aqui o E8, E9 e pontos da tireoide especificamente. Quando você usa isso é uma curiosidade, já que você falou que eu estou em casa, claro. Eu vou também matar uma curiosidade minha. Se eu puder. Com relação a esses pontos de acupuntura, esses pontos, eles são alguns estimuladores, outros depressores, ou eles são pontos, assim, a semelhança desse quântico, que é um modulador, não importa se está hiper ou está hipo, ele vai modular, por exemplo, a ashwagandha na falência adrenal. Se você está com uma hiperprodução, uma fase de estresse com hiperprodução de cortisol, ela abaixa. Se você está com uma hipoprodução, porque a glândula cansou demais, ela estimula a glândula a produzir mais. Na acupuntura, existem pontos distintos para, por exemplo, hiper e hipo, sendo bem prático, ou é um ponto que vai fazer efeito de modulação? Excelente pergunta, obviamente, de um excelente médico, um excelente entrevistado, obviamente. Na acupuntura existem sim pontos para tonificar e pontos para sedar. Né? Vários órgãos, cada um dos pontos há pontos para estimulação e pontos para sedação. Além disso, os bons acupunturistas, e modéstia à parte eu me incluo, né, entre eles, eu tenho uma tabela aqui no computador que, segundo a estação do ano, e nós temos 5 estações, não 4, mas 5, né? A gente não dorme na primavera e acorda no verão, não dorme no verão e acorda no inverno. Isso não existe, né? Então eu escuto no rádio e me deixa sempre... antes eu ficava nervoso, hoje eu dou risada. O inverno começa no dia 24 de junho às 15 horas, como se na natureza se desse salto e um determinado horário mudasse a estação. Obviamente que não é assim. A cada estação tem 17 dias, que tem o chamado quinta estação. Entre primavera e verão tem 17 dias, quinta estação. Verão, outono, 15 dias, quinta estação, e assim sucessivamente. Cada estação muda uma quinta estação entre elas, 17 dias de preparação. E esse cálculo é importante, que começa 30 dias, 32 dias antes do equinócio ou do solstício, quer dizer, quando começa a noite, meio-dia. Meio-dia começa a noite para nós, estudantes da medicina chinesa. O dia chegou no ápice ao meio-dia, meio-dia já começa a noite. E à meia-noite começa o dia, porque depois atingiu o ápice da noite e começa o outro dia seguinte. Então a gente estuda o equinócio e o solstício como o ápice das estações. Tanto é que a gente já não está mais no inverno. O inverno acabou de começar a acabar no dia 24 de junho. Começou o inverno. Não, começou a acabar o inverno. Tanto é que outros dias anteriores estava bem mais frio do que agora. Né? Quer dizer, 24 de junho começou o ápice do inverno e agora ele começa a declinar para entrar a quinta estação e depois começar a primavera. Por que todo esse discurso? Porque em cada uma das estações, uma acupuntura mais refinada. Esses pontos de tonificação e sedação são diferentes. Então, se é quinta estação, eu utilizo um ponto para estimular e outro ponto para sedar o fígado, por exemplo, ou um baço pâncreas, o pulmão, o rim, e assim como as vísceras também, os órgãos yin e as vísceras yang. Então, de acordo com a estação, a gente utiliza cada um dos pontos, sim, para tonificar ou sedar, em cada estação. Essa acupuntura mais refinada. Além disso, eu posso tonificar e usar um ponto em especial que a gente chama ponto-fonte. Esse ponto-fonte seria um modulador. Porque, eu não sei se está com excesso, eu sei porque eu pego o pulso, eu sei. Mas se eu estou em dúvida se esse pulmão está com excesso ou insuficiência, não sei direito, aí eu pico o ponto-fonte, chamado ponto-fonte, que ele se autorregula. Além disso, nas estações, se eu estou tonificando ou sedando, eu posso utilizar esse ponto-fonte
para me auxiliar no comando que eu estou dando. Em outras palavras, quero tonificar o pulmão, então eu pego um ponto clássico de tonificação do pulmão e mais o fonte para me auxiliar a tonificar. Se eu quiser sedar, eu utilizo o ponto de sedação mais o ponto fonte para me auxiliar. Se eu não sei o que fazer, eu pico o ponto fonte que ele vai automodular. Além disso, os pontos do pavilhão auricular, que não são sistemáticos, não são demeridianos, mas sim pontos referência, eles funcionam autorregulando. Se eu precisar tonificar ou sedar, aí eu posso... Tem outras técnicas, né? Se eu caminho na linha do meridiano e pico perpendicular, eu estou fortalecendo ele. Se eu quiser brecar, eu pico o contrário, em ângulo 45 ao contrário. Se eu girar para a direita a agulha, eu tonifico. Se eu brecar, é como um potenciômetro, né? Eu posso modular. Era isso? Olha, se eu fizesse 10 programas, eu não conseguiria passar conhecimento como eu recebi agora. Não, imagina. Muito bom. É a minha área de atuação, muito né? Bom, muito bom, perfeitamente esclarecido. Eu sou obrigado a... Então, para a tireoide, nós temos ponto no pavilhão auricular. Eu posso colocar pontos aqui, o E8, o E9, que são auricular, na região, né? São bem próximos, né? E eu posso, inclusive, colocar pontos de vasoconcepção em cima mesmo. E aí eu posso tonificar, a gente faz umas manobras. Nesse paciente do bócio, como tem proeminências muito grandes, a gente faz circlagem, né? Coloca algumas agulhas ao redor e aí, nesse caso, como tem uma protuberância, eu utilizo para sedar na região. Como eu sei que os hormônios dele estão normais, então a gente não corre risco de baixar a produção hormonal. Claro. Respondi a sua pergunta? Muito bem respondida. Muito Virei entrevistado de repente aqui. Com relação, a gente acabou falando muito de tireoide, falar de iodo, acabamos falando muito de tireoide. Sim. E uma coisa interessante é com relação à temperatura basal, que nós não chegamos a comentar. Isso, muito interessante. A tireoide é responsável pelo nosso metabolismo basal. Se você tem um hipometabolismo, você tem um hipotiroidismo. Não sei se é tipo 1, se é tipo 2, isso aí tem que investigar por quem sabe mexer com tireoide. Sim. Mas você sabe que tem um hipotiroidismo. Então isso é uma coisa importante de saber. Se você tem uma hipertermia, que não tem outra causa infecciosa, inflamatória, nada, você está em estado provavelmente de hipertiroidismo. Você está com hipermetabolismo. Quando você faz esse diagnóstico em pessoas muito jovens, outra coisa que tem que se pensar, isso é muito complexo, né? Uhum. Não é só iodo. Iodo faz parte, é um nutriente fundamental, sem ele não há vida, mas tem um conjunto de coisas. A tireoide especificamente é dependente, o bom funcionamento dela é dependente de selênio e zinco. Entendeu? Então uma suplementação com zinco é importante e selênio. O selênio é fácil através da castanha do Pará, o zinco não é tão fácil, então às vezes é melhor suplementar. Porque no paciente jovem, você não parte para dar uma suplementação já a nível hormonal. Muitas vezes não há necessidade. Você tem que pensar, era uma criança há pouco tempo, pode ter sido submetido a muita aplicação de flúor. Então está lotado de flúor em todos os receptores e o iodo não consegue penetrar. Vamos limpar esse flúor. Ou, por exemplo, usa muito desodorante, tem aquele complexo, começou a ficar adolescente, né? E tem o complexo porque começa a cheirar mais, né? O suor, então tem aquela coisa de usar 1 quilo de desodorante. O desodorante, via de regra, a não ser os formulados, os prescritos, né? Pelo especialista na formulação, eles normalmente têm muito alumínio. E alumínio em nanomolécula. Que é pior ainda, né? Não é justamente porque quer que penetre. Então, com a vinda advindo da nanotecnologia, isso fez com que os desodorantes ficassem mais eficientes no combate ao odor do suor. Que é uma loucura, né? Mas, em compensação, o alumínio também caiu na circulação. Ele cai no linfático e vai para a circulação sanguínea. E alumínio é altamente tóxico. Somando que tem famílias que há anos cozinham em panela de alumínio que não deve usar. Tá virando um robô e não sabe nem porquê, né? Tá virando um robô de alumínio, né?
Esse alumínio, ao ser eliminado, ele vai muito para o osso, porque o alumínio, agora também falando a nível quântico, ele tem uma ação vibracional muito semelhante à do cálcio. Então o alumínio gosta muito de ir para o osso. E quando você usa o iodo, ele tira alumínio. Ele joga esse alumínio para fora do corpo, ele faz esse benefício. Só que ele faz da maneira possível. Ele tira do tecido onde indevidamente aquilo está lá, joga na circulação sanguínea para ser eliminado. Ou pelas fezes, ou pela urina, ou pelo suor, ou pela própria saliva. Né? Se elimina, vai para a saliva, vai para as fezes e sai. Quando isto acontece, dependendo do nível de impregnação de alumínio que a pessoa tem, e essa volta dele para o sangue, isso pode causar tontura e mal-estar. É outra confusão que se faz contra o iodo. Ele é vítima mais uma vez. A pessoa diz assim, essa coisa para mim não funciona, não me faz bem. Eu tomei aquele iodo lá e eu piorei, eu tive tontura o dia inteiro, não conseguia parar em pé. Aí o outro fala, e eu quando tomei tive vômito. Claro. Excesso, né? Tá tirando o excesso. Então, né? o grande segredo para que haja uma maior adesão a esse tratamento, a essa destoxificação, é você fazer doses progressivas do iodo. Começa com uma gotinha de Lubol e vai aumentando uma gota por semana. A dose mínima para você ter a quantidade de iodo suplementar são 2 gotas de Lubol a 10%. Mas você, do ponto de vista nutracêutico, você pode ultrapassar isso. Hoje em dia usam iodo muito no mundo inteiro, os grandes pesquisadores de iodo, que escrevem livros sobre iodo, que publicam sobre iodo, hoje usam muito, inclusive, em câncer. Né? Para tratamento de câncer. Sim, sim. Eu estou tratando uma pessoa, que inclusive acabei de responder, estava no carro aqui, acabei respondendo pelo intermédio do WhatsApp. Aliás, eu quero divulgar um novo telefone. O pessoal, os meus pacientes falam assim, você está ficando chique, né? Eu falei, não é questão de ficar chique. O problema é que assim, a gente está atendendo, está dirigindo, estamos no programa, estamos com o paciente e eu cuidava da minha agenda. E as pessoas ligam, mas tem dia tal, tem de outro dia, tem outro... E não dá, né? Não dá. Então, eu peço pro Marcelo, se ele não estiver dormindo, porque na segunda-feira, depois do almoço, né, ele... não está dormindo. Mas não era... Bom, já que você pôs aí, tá bom. Esse é meu site, mas é para colocar esse celular, 977192266. Esse primeiro aqui é o primeiro telefone, 977192266, para marcar consultas, comunicar problemas, etc. Precisar de contato comigo, eu peço para entrar em contato com este telefone. Voltando aqui, Marcelo, obrigado. Mas tem o GC também, viu, queridão? Bom, de qualquer maneira, além desse telefone, as pessoas me mandam um WhatsApp, eu atendo, respondo. Um paciente que começou desintoxicado, doutor, começou com dor na junta. O que eu falei? Olha, reduz a dose, em vez de 2 para 1 vez por dia, ingesta da água. Não, eu vou no médico, eu quero tomar um remédio. Não tome nada, porque é uma reação de expurgo, né? Aliás, tivemos nesse final de semana maravilhoso curso de terapia neural com o professor Andres, professor argentino, um médico maravilhoso, que é exatamente isso. Você está falando da nanotecnologia, da nanopartícula, entra como uma coisa estranha dentro do teu organismo, dispara coisas que a gente não sabe o que é e não sabe nem o que vai dar. E as pessoas estão, né? Mas existe uma certa alienação sobre isso, que eu não sei aonde nasceu, mas ela se baseia no princípio de não leia a bula, né? Não leia a bula ensina como toma, que horas toma, como é o efeito, a farmacodinâmica lá, que o paciente não vai entender nada da farmacodinâmica, mas ele vai entender efeitos colaterais. Né? Quando lê efeitos colaterais, ele vê. Então, eu tenho a impressão que essa história de não ler a bula é para não imaginar, para não disparar a imaginação. Acima do efeito colateral. A Nadiele, eu vou pedir para o senhor responder, ela, a que fez a pergunta lá sobre T3, T4 e TSH, ela fala o seguinte, o exame dela deu, TSH deu 24, o médico não explicou o que significava esse resultado e não pediu outro exame específico, ok? É difícil você falar sobre um exame isolado, específico. Principalmente o TSH, que é um exame que quem viver verá que o TSH vai sair assim como o PSA. O PSA vai sair daquele escrutínio prostático.
seja para operados de câncer, como parece que hoje ainda é a melhor maneira de utilizar, isso vai desaparecer. O TSH, quem viver verá que ele vai ser abandonado com o tempo, porque senão todos os pacientes vão ser tratados, vão ter o seu TSH tratado e vão continuar doentes. Então, quando isso começar a crescer, 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 e que isso começar a gerar uma insatisfação maior do que a que já tem, isso vai ter que ser abandonado. Entendeu? Mas isso é uma coisa para futuro. É muito difícil falar por que ele subiu, entendeu? Ela pode estar destoxificando, ela pode estar com hipotiroidismo, como classicamente se julga, né? Mas aí são mil coisas. Ela tem que procurar um especialista mesmo e desvendar o problema. Às vezes esse TSH, porque a tireoide ela atrapalha todos os sistemas quando ela está mal funcionante. Inclusive gera nascimento de cretinos, né? Então, um hipotiroidismo na gravidez é um absurdo. Tanto é que existe, você percebe que entre as grávidas existe uma preocupação um pouco maior, porque o efeito aparece mais evidentemente no concepto, né? Entendi. E naquela pessoa que dorme à tarde, que chega em casa e cai pelas tabelas, isso parece que é da idade, ele já fez 40 anos, entendeu? Então, outras causas acabam absorvendo para si um problema, às vezes, de um hipotiroidismo. Hipotiroidismo. A Lilian Wojtkowski pergunta o seguinte, duas perguntas. Tem hipo, toma todos os dias 25 miligramas de tiroxina e 5 de triodolitonina. Triodotironina. Isso. Que é o T3. Que é o T3. Aí ela faz uma pergunta que eu mesmo vou... Ela toma 25 de T4 e 5 de T3. É isso, né? 25 e 5. 25 e 5. E eu vou responder, não vou nem passar a pergunta para ela. Se eu apenas tomar Lugol sem esse remédio, minha tireoide regulariza? Eu já vou responder, não. É isso? Sim. Porque não regulariza, na realidade, ela não está tomando remédio, ela está tomando suplemento. Então não regulariza. Não vai regularizar. É isso. Entendeu? Não vai regularizar, porque o problema aí não é só carência de iodo. Agora, quem toma T3 e T4 precisa de iodo. Sim. Porque vai aumentar o metabolismo. Os órgãos iodo-dependentes vão também ter o seu metabolismo aumentado. Eles vão precisar mais de iodo. A própria tireoide precisa de mais iodo e os outros órgãos todo iodo dependentes. Imagina que a tireoide não precisasse, né? Imagina essa inocência. Mas tudo bem, vamos aceitar isso. E os outros 96,5% de iodo que o corpo precisa, que agora está funcionando a pleno vapor, né? Está funcionando com o seu metabolismo equilibrado, nem hiper, nem hipometabólico. Esses órgãos que estavam em hipo estão funcionando muito mais. Então, eles vão precisar muito mais de iodo. Por quê? Porque você vai estar prevenindo a degeneração desses órgãos. A doença fibrocística da mama, o ovário, os cistos ovarianos, porque o policístico também já tem relação com resistência insulínica, aí já é uma outra coisa. A miomatose uterina, a hipertrofia prostática. Você vai estar prevenindo tudo isso, porque esses órgãos vão funcionar mais. Então, em outras palavras, né, são independentes, né? Sem esse remédio, ela escreveu, sente cansaço, sono e desânimo. Então, a resposta, pelo que o Dr. Naif falou, obviamente, é que você deve continuar, sim, com a reposição hormonal dos T3 e T4 e deve, né, também suplementar com o Lugol. Se a gestante usa o Lugol, a criança nasce, mama o leite da mãe que usa Lugol. Quando deixa de mamar, passa a usar Lugol, essa criança, Dr. Carter tem uma referência espetacular sobre isso. É verdade. Ela chega com um nível excepcional de QI maior aos 13 anos de idade. E nós notamos, né, eu não tenho crianças com 13 anos tomando Lugol, mas eu tenho criança com 6, 7. É impressionante a diferença no desenvolvimento. As mães falam, as professoras falam, na natação falam, em todo lugar falam disso. E elas não têm, nenhuma delas apresenta esses falsos déficits de atenção e essas coisas que na realidade são déficits nutricionais. Entendeu? A Viviane, que veio aqui ontem, na semana passada, na segunda-feira passada, eu atendi o filho dela e o filho dela absolutamente ansioso, não parava um momento e ela esperando fora. Eu peguei o moleque e falei, vem cá,
Coloquei ele dentro da sala, perguntei para o paciente, falei, posso trazer o menino aqui? Ah, pode, tá, não tem problema. Eu estava fazendo acupuntura nele, falei, vem cá, vou te mostrar uma coisa diferente. Até para tirar um pouco o medo dele das agulhas. Falei, vem cá, vê como eu trabalho, olha aqui como é que faz e tal. E o menino lá parado e tal, e prestou atenção 5 minutos, aí sentou, tô com fome. Abriu a lancheira, tirou um isopor daqueles amarelinhos lá de milho, não sei o quê, e um todinho. A mãe entrou, eu falei, olha, primeira coisa, 0 lactose, 0 essas porcarias. Agora, olha a dificuldade, né, porque é toda uma cultura, né, é uma sociedade criada para esse tipo de consumo, né, doutora? E não é só isso, isso vem de acordo com o não fazer nada. Está pronto. Você entendeu? Então parece que você cuidou da criança quando você dá aquilo para ela e na realidade aquilo é um descuidado, né? Por falta de cuidado você teve que dar aquilo, por falta de fazer coisa decente para comer, saudável para comer. Porque dá trabalho fazer comida. E eu conheço muita casa e a gente sabe que hoje a maioria abdicou do uso do fogão em casa. Tem fogão que vive limpo o dia inteiro na casa. Ou seja, que não se faz comida. E isso obrigatoriamente, porque não tem onde comer fora de casa diariamente ser saudável. Você uma vez ou outra saber escolher uma refeição para comer fora é uma coisa. Agora você passar cotidianamente a fazer o seu almoço fora de casa, esqueça. Isso não tem como ser saudável. Isso acabou. Acabou, né? Porque não vão usar a gordura adequada, não vão usar o sal adequado e os condimentos vão ser condimentos em conserva, cheio de tóxicos e cancerígenos. A Lilian Wojcicki escreveu de novo. A irmã dela tem hipertiroidismo que desencadeou a doença de Graves. Graves. De Graves, é isso. Faz 6 meses que os níveis dela não abaixam, ela tem os olhos bem saltados já por causa da hiper. E o médico queria fazer iodo radioativo, mas como os níveis não abaixam, mesmo tomando Tapazol, agora eles querem retirar a tireoide através de cirurgia. Ela pergunta o que o Dr. Naif acha disso. Eu não vou falar sobre o caso da irmã dela. É difícil, né? Não dá para falar. Mas eu vou falar em geral, por exemplo, a minha preferência. Uhum. Não pode ser que na irmã dela seja diferente. Eu não conheço a irmã dela, não é minha paciente. Não dá para falar, Os médicos né? dela que tem que julgar. Mas entre fazer iodo radioativo e fazer a ablação da tireoide, primeiro que tireoide é operada por cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço é um cirurgião que obrigatoriamente tem uma formação cirúrgica muito boa. Eu operei muita tireoide na minha vida quando eu era só cirurgião. Você consegue tirar completamente a glândula, você consegue poupar as paratireoides sem tirar, isso tudo é possível. Então esse mito de que se tirar a tireoide, a paratireoide vem junto, quem fez a cirurgia não faz cirurgia de cabeça e pescoço. Ou houve um acidente, um sangramento, alguma coisa, aí já foi por conta da exceção. Mas de rotina, como eu vejo muita gente rotular, que é uma retirada da glândula tireoide, o hipertiroidismo é muito difícil de tratar, completamente diferente do hipotiroidismo, que não é tratado. Entendeu? Mas não é difícil de tratar, é complexo, mas não é difícil. O hipertiroidismo, ele é menos complexo, mas o resultado do tratamento é muito inferior. Esses insucessos são frequentes. Isso que está acontecendo com a irmã dela, acontece com grande parte dos pacientes. Um paciente meu, que não regride o hipertiroidismo, e que vem à minha mão para eu tomar uma solução, ou fazer iodo radioativo, ou fazer ablação da tireoide, eu vou retirar a tireoide. Entendeu? Por quê? Porque eu estou acabando com a tireoide dele. Eu vou suplementar os hormônios tiroidianos, eu vou suplementar o que ele precisa, que a tireoide produzia tudo, não só T3, T4, vou suplementar tudo, e vou normalizá-lo da tireoide sem lesão de pele, que o iodo radioativo vai dar, de ovário e de tudo isso. Agora, se é um caso de hipertiroidismo numa idade avançada, aí você começa a pensar diferente. Por isso que cada caso é um caso. Uma pessoa que o ovário já não funciona mais, que já fez esterectomia, você está entendendo? Que tem uma pele resistente, mas uma idade avançada, que não vai dar tempo de causar tantos males nessa pele. Controlar estômago e esôfago, você controla com limão. Não precisa de mais nada, é fácil de controlar. Eu acho que isso é uma atitude inteligente, embora seja uma atitude agressiva. Você fazer uma tiroidectomia é uma atitude agressiva.
Só que entre fazer uma tireoidectomia, em mim, se fossem tirar minha tireoide, coloca um revólver na minha cabeça e fala assim, ou você tira a tireoide ou você toma o iodo radioativo. Eu falo, arranca minha tireoide. Entendeu? Então não dá, como em todos os casos que a gente sempre recomenda aqui, não dá para generalizar, não dá para a gente responder questões. Muitas pessoas encaminham perguntas para a gente, exatamente isso, não existem respostas mágicas, ainda bem. Nós tratamos cada paciente unicamente, né? O importante é o seguinte, ninguém está aqui para prescrever sobre o assunto que se fala. Exatamente. Né? Ninguém está aqui prescrevendo iodo. O que o programa pode deixar de bom? Quando você for no médico e conheça iodo, que sabe prescrever iodo, que tem experiência em usar Lugol, e ele lhe prescrever, não se assuste. Essa é a primeira coisa. Segundo, se lhe der reação, aceite a dose progressiva. A reação não é do Lugol. Nós queremos só desmistificar o iodo. E quando você encontrar algum curioso que lhe falar, olha, cuidado com isso, não se assuste também, confie no seu médico, ele sabe o que está fazendo para te prescrever Lugol. Isso mesmo, são 15 horas e 2 minutos, estouramos aqui um pouco nosso tempo e espaço, mas como de costume, né, sempre com bons conteúdos. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Naif, que eu sei que ele tem que abrir espaço na agenda que é bastante concorrida. Quero agradecer a sua presença. E já deixar um convite aí para um retorno em breve, aí para a gente continuar tratando de assuntos ligados à saúde e a questão da própria relação médico-paciente, que nós temos que fazer um programa sobre isso, né? Já falamos sobre isso também. Enfim, eu sou muito grato pela sua... Será um programa muito interessante esse. Nós vamos ensinar o paciente a consultar. O que tá mudando bastante, né, doutor Naif? Está mudando muito, né? Porque a consulta melhorou, porque o paciente hoje às vezes sabe do assunto quase tanto quanto o médico, ele tem informação. Sem o entendimento da fisiopatologia, mas a informação ele já tem, que a internet deu. Então isso está obrigando o médico a estudar, isso é positivo. Isso é positivo, isso estimula o médico a se reciclar, que é uma coisa necessária, exigida pelo CFM, pelos CRMs e com muita justiça. E hoje há uma pressão popular em cima do médico para fazer isso. Isso é ótimo para nós. Né? E o paciente precisa aprender a ser o paciente, embora tenha esse conhecimento. Que muitas vezes ele não confia no médico nem o médico nele, e os dois confiam num resultado de exame. E quando esse exame, por exemplo, é um TSH, aí os dois estão perdidos. Complica tudo, né? Sim. Um não confia no outro e o resultado do exame não quer dizer nada. Nada. Exatamente. Então, lembrando, se quiser marcar consulta, 97719-2266. Se quiser, lá na Quantum Bio, 5594-7736, www.quantumbio.com.br. Oba, Marcelo, você foi rápido no GC aí. Tá acordado? Põe lá o outro telefone, 97719. Tá acordado mesmo, 2266. Parabéns, Marcelo. Diretoria de jornalismo da empresa que é Alberto Luchetti, na mesa, no switcher, o Marcelo Melo. Eu produzo e apresento o João Carlos Baldão Salutes. Já vai 8 anos que estamos aqui na Labuta. E estou aqui à disposição, podem escrever para mim, jcbaldão@gmail.com também, eu respondo muito por e-mail. E eu queria deixar que o Dr. Naif deixasse os contatos, página, Facebook, nada disso. Não. As pessoas... Os médicos não podem estão proibidos. O pessoal falou, ou se o Conselho Federal de Medicina te pegar a mim, não, porque não tem nada para pegar em mim. Não, mas para nós isso não é terrível. Mas basta escrever para mim, ou basta escrever Dr. Naif Tadeu no Google, acha a página, acha todos os dados do Dr. Naif para entrar em contato. Porque essa medida é absolutamente absurda, porque aqui ninguém está fazendo propaganda por propaganda. Nós divulgamos os contatos porque fazemos um programa em prol da humanidade. E o Conselho Federal de Medicina que pode cuidar das coisas dele, que deve ter muitas coisas muito mais importantes para se preocupar do que isso. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo a todos uma ótima semana. Na segunda-feira nos falamos. Muito obrigado, Dr. Naif. Microfone. Sempre um prazer, devido ao adiantado da hora. Até a próxima. Obrigado pela resposta. Qual a resposta? A entrevista que eu lhe fiz hoje. Eu fui entrevistado hoje, meia entrevista. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Obrigado a todos.